Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui 5 erros que mais encarecem a sua obra residencial. Bom pessoal, meu nome é Alessandra, sou engenheira civil e nesse canal eu quero mostrar para vocês como que vocês podem fazer para que a sua obra corra bem. Eu sei que a coisa mais difícil que tem, uma das coisas mais difíceis que tem, né, nessa vida é a construção civil, a construção da sua casa. Por quê? Porque é a construção do seu sonho. E a maioria das pessoas acabam se deparando com situações muito complicadas durante a construção da sua obra, certo? Então, eu criei esse canal aqui para ajudar vocês a terem menos problemas com as suas obras, certo? Então, vamos lá. Se você está construindo aí agora ou pretende construir, segue comigo aí até o final que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, nessa apresentação aqui. Começando aqui então pelo erro número 1. O primeiro erro que as pessoas cometem é o quê? É construir sem o projeto estrutural. Pronto. E aí a gente vai cair aqui no primeiro problema, talvez, que muitas pessoas nem sabem o que é o projeto estrutural. As pessoas sabem o que é o projeto arquitetônico. Quase todo mundo que constrói sabe, nem que seja fazer um rabiscozinho de como que ela quer a casa dela. Um quarto aqui, um quarto ali, 3 quartos, sala, cozinha, eu quero varanda, não quero varanda, eu quero 2 banheiros. Uma pessoa sabe, ela tem uma noção daquilo ali, certo? E normalmente o que se faz? Você pega essa ideia, leva ela para um arquiteto, o arquiteto vai desenhar para você a sua casa, mostrando para você em 3D e tudo mais, como que ela vai ficar aí no futuro, quando ela estiver pronta. Hoje em dia é desse jeito que se faz, né? Você vê a casa até por dentro, até a filmagem da casa a gente consegue visualizar. Mas o projeto estrutural é uma coisa um pouco mais complexa, que muitas pessoas nem sabem o que é. Então, o que é o projeto estrutural? O projeto estrutural é um cálculo que se faz para se ver se a sua casa vai ser uma casa de 1 andar, 2 andares, 3 andares, o que você vai gastar com a estrutura da sua casa, certo? Uma casa começa pelo quê? Começa pela fundação, pelas sapatas, a fundação ali, onde que vai todo o início, né? A base da sua obra, ou da sua casa, é a fundação. Então você precisa fazer um estudo da fundação, um estudo do terreno. Porque muita gente também chega lá e não sabe o que tem debaixo da terra aqui. Não tem como saber. Para saber isso, eu preciso fazer o quê? Um estudo, uma análise. Então, o projeto estrutural começa aí, começa na análise do solo, certo? Faz a análise do solo, através dessa análise do solo e juntamente com o cliente, conversando com o cliente para saber, para entender o que o cliente quer. 1 andar, 2, 3 andares, é um prédio, é uma casa, é um galpão, o que ele precisa, certo? A partir daí são feitos cálculos para você gastar menos e ter a maior segurança. Então, o cálculo estrutural, o projeto estrutural, ele serve para aumentar a segurança e diminuir os custos, ok? Então, esse é o primeiro erro. A pessoa já vai construir sem o projeto estrutural. E aí, quais que são os problemas que envolvem isso aí? E aí, pessoal, quando você inicia uma obra sem um projeto, você investe em quê? Você investe na arquitetura da obra, no acabamento, você faz tudo. Eu quero tudo lindo, tudo maravilhoso, porque a pessoa, ela só visualiza o final da obra, ela quer ver. Lógico, tá certo, é o sonho da vida dela, a casa dela. Ela quer ver aquela casa pronta, aquela casa bonita. Mas ela esquece o quê? Esquece da estrutura da casa, que é o mais importante. É a estrutura da casa. É como você pode estar lindo, maravilhoso, com a roupa mais bonita e não sei o quê, mas se os seus ossos estão fracos, se você não se alimenta bem, vai desabar tudo, né? Então é isso que acontece. Se a estrutura não for bem pensada, não for bem calculada, pode ir por tudo por água abaixo, certo? E aí, quando a pessoa faz isso, ela muitas vezes acontece o seguinte: quando ela inicia uma obra, ela pensa assim: puxa vida, será que essa viga está no lugar certo? Será que esse pilar vai aguentar? Será que eu posso aumentar esse vão, ou esse vão está muito grande ou muito pequeno? Começam a surgir dúvidas, e aí começa o quê? Começa gastos, porque você começa a fazer alterações, reforços, muitas vezes desnecessários.
tá? Porque às vezes as pessoas, o pedreiro, alguém que está ali fazendo a obra, ele não tem a instrução, ele tem a prática, mas às vezes ele não tem a instrução correta para poder saber se aquela viga vai aguentar ou não. E começa isso aí, são retrabalhos caros que vão encarecendo a sua obra, certo? O que o projeto estrutural faz, então? Ele evita desperdícios e garante a segurança, ok? Então, vamos lá para o erro número 2. Erro número 2. Bom, você já entendeu que tem que fazer um projeto estrutural. E aí você faz o projeto estrutural, combina lá com o seu engenheiro, fala com ele, olha, eu quero fazer isso, uma casa, 2 andares só, não sei o que e tal. De repente, no meio da obra, você resolve mudar o seu projeto e colocar uma piscina lá em cima no 3º andar, por exemplo. Esse é o erro número 2, certo? Tentar mudar o projeto durante a execução da obra. O que isso pode acontecer? Exemplo, a pessoa quer aumentar uma janela, tira uma parede, aumenta uma varanda que não existia, coloca lá uma varanda que não existia. Isso tudo vai ocasionar o quê? Peso na sua estrutura, certo? Vai pesar a sua estrutura de acordo com o cálculo que foi feito. Normalmente, os engenheiros, eles até fazem o cálculo com 30% a mais do que o cliente pediu. Isso é muito normal, tá? A maioria dos engenheiros fazem isso. Mas, mesmo assim, se você começar a exagerar demais, mudar demais o projeto sai da realidade dele, a responsabilidade do engenheiro também sai fora, porque ele calculou uma coisa, você está mudando totalmente, então a responsabilidade dele já não vai existir mais. E isso vai gerar o quê? Vai gerar cada vez mais gastos dentro da sua obra. São essas mudanças, pessoal, que isso é normal, tá? Fazer mudanças dentro de uma obra é normal, mas elas exigem o quê? Exigem revisão, reforço e algumas modificações, certo? Se você não faz isso, consequência, gasta mais material, gasta mais mão de obra e atrasa a sua obra. Quando você precisar de fazer uma mudança muito drástica no projeto, procure o seu engenheiro e veja com ele o que ele te aconselha, se pode fazer, se não pode fazer. Normalmente a gente vai mudar o projeto para a pessoa refazer tudo de novo, mas fica muito mais barato você fazer isso com o seu engenheiro do que fazer da sua cabeça ou da cabeça do pedreiro, ou seja lá de quem for que estiver comandando a obra lá. Bom, próximo erro. Erro número 3. Escolher apenas pelo menor orçamento. Olha, pessoal, isso aí é um erro gravíssimo. Por quê? Porque nós estamos falando muitas vezes de economia, daquele famoso barato, o barato que sai caro, né? Eu não vou fazer com esse engenheiro aqui não, porque esse engenheiro aqui cobra muito caro. Esse pedreiro aqui é o pedreiro mais caro da cidade. Esse material aqui, ele é material muito caro, vou fazer um mais barato. Bom, vamos lá. Às vezes a pessoa vai fazer barato, por quê? Porque ela não tem experiência, então ela vai estar aprendendo com você. Às vezes o material é barato porque ele não é um material bom, não é um material que vai sustentar a sua casa, certo? Então, conselho, quando você for fazer um orçamento, seja com o engenheiro, seja com o arquiteto, seja com o pedreiro, seja na loja de materiais de construção, seja onde for, investiga esses orçamentos que são com valores muito inferiores. Vejam do porquê que esse valor é assim, o que essa pessoa ela tem ou não tem, aonde que está a experiência dela, enfim. Verifica tudo isso aí, verifica a qualidade dos materiais e a experiência de quem vai trabalhar para você, certo? Porque o barato pode sair caro aonde? Na correção dos erros. Então, comprei isso aqui muito barato, agora eu vou ter que pagar caro, por quê? Porque eu vou ter que fazer 2 vezes. Quebrar parede, material que não prestou, ou o cálculo do engenheiro que foi exagerado demais, que acontece também, de engenheiro que calcula assim coisas. Eu já vi coisas exorbitantes que não fazem o menor sentido do que a pessoa está falando que tem que fazer ali. Uma casa de 2 andares que está gastando, sei lá, eu já vi acontecer. A pessoa gastou 100 mil reais só com a ferragem, só com a estrutura da casa. Pô, uma casa de 2 andares. Não faz muito sentido.
Bom, enfim, isso aí também depende do tamanho da casa, depende de uma série de fatores, né? Não vamos entrar em questão de valores aí agora, não. Erro número 4. Cadê o nosso erro número 4? Tá aqui, ó. O erro número 4, qual que é? Não pensar no futuro. Opa, não pensar no futuro em uma obra é um erro gravíssimo. Por quê? Se você pensa só no presente, o que pode acontecer? Bom, vamos pensar em algumas situações aqui. Por exemplo, a pessoa quer construir uma casa e quer construir uma casa de 200 metros quadrados, uma casa grande. Eu quero uma casa grande porque eu sempre sonhei com uma casa grande e tudo mais. E aí ela não pensa que no futuro, às vezes ela não vai conseguir uma mão de obra para limpar essa casa, às vezes ela não vai conseguir nem ter o dinheiro para fazer a casa toda, para finalizar a casa toda, ou vice-versa, faz uma casa pequena demais, extremamente pequena, e esquece que no futuro vai ter um filho, ou um filho casa, mas volta para morar com você, tem os seus netos, enfim, o futuro a Deus pertence, mas são coisas que a gente pode ir pensando. Isso deve ser muito bem pensado entre as pessoas que estão fazendo a casa, por exemplo, o casal, né, ou o pai, o filho, ou seja lá quem for que estiver fazendo a casa, e o arquiteto que está construindo aquela casa para você, que está te instruindo como vai construir aquela casa para você, certo? Isso daí é uma coisa muito importante, pensar no futuro. Ou seja, uma outra coisa muito importante, porque já que nós estamos falando de estrutura, né? Você pensar que, ó, se você vai fazer uma casa e não pensa que no futuro você pode ampliá-la, a fundação, a estrutura pode não suportar essa expansão, essa ampliação. Então, vou fazer uma casa, eu quero fazer uma casa de um andar só. Mas e aí, seu filho? Ele pode ser que ele queira construir um segundo andar daqui a algum tempo. Então já faça pensando que no futuro pode acontecer uma coisa assim, certo? Para pensando em expandir o projeto inicial ou o contrário, como eu falei, não pensar em coisas muito mirabolantes, muito exageradas, não. Agora vamos ao erro número 5. Começar a obra sem o planejamento financeiro. Pronto, aí é que está a questão. Se você começa a fazer a sua obra e não pensa no financeiro, não pensa no dinheiro, o que isso pode acontecer? Pode acontecer, pode resultar, pessoal, o cálculo insuficiente de material. Pronto, aí também é uma questão muito importante. Por quê? Porque se você contratou um engenheiro para fazer ali para você o cálculo estrutural, né, o cálculo da estrutura da sua casa, normalmente ele já manda também o cálculo do material. Não é do material, quantidade de piso, essas coisas não. É o cálculo do que você vai gastar de cimento, de ferragem, né, o concreto que você vai gastar na obra ali, quantidade de areia, de pedra, de brita, enfim, essa questão toda aí que normalmente os engenheiros estruturais calculam para você, tá? Então isso é muito importante, porque você paga o engenheiro para o engenheiro fazer um projeto para você, paga um arquiteto para fazer um projeto também, paga um engenheiro para fazer o projeto, juntou aqueles dois projetos, você vai ter que ter uma ideia do que você vai gastar. Então, normalmente a gente passa para o cliente quanto que ele vai gastar. Isso vai depender muito da cidade onde ele mora e tudo mais. Mas existe um cálculo que é feito por metro quadrado. Se a sua casa tem 100 metros quadrados e você quer uma obra nível A, vamos dizer, classe A, eu quero uma obra de melhor qualidade. Ela vai custar um valor X por metro quadrado. Eu quero uma obra mediana, não precisa ser material de tão boa qualidade, ela vai custar Y por metro quadrado, certo? Mas você tem que ter em mente esse valor que você vai gastar durante a sua obra toda. Não pode esquecer dos imprevistos, não pode esquecer de taxas que tem que ter, e tem que ter, e vão ter taxas mesmo, taxa de prefeitura, taxa de CREA, taxa como é que fala, do INSS, tem várias taxas que envolvem uma obra aí. E os projetos, né, que
são os principais, os primeiros que você tem que fazer, e a mão de obra adicional. No final eu vou precisar aqui de um pintor. Às vezes a pessoa fez todos os cálculos e esquece que no final ela precisa de uma pintura, no final ela precisa de uma limpeza, uma série de coisas, tá? Obra tem imprevisto, sim. Então, toda obra tem imprevisto. Não existe aquela obra que começa do início ao fim, planejadinha, tudo certinho. Não existe isso. Então, você tem que trabalhar com o quê? Com uma margem de segurança. Falta de planejamento gera ansiedade, atrasos e decisões precipitadas. Tá? Espero que tenha ajudado vocês aí, pessoal, com esses 5 erros aí, ó. Os 5 erros que mais encarecem a sua obra. Meu nome é Alessandra Alves, ou mais conhecida como Ale Alves, engenheira civil. E se você quiser aí a minha opinião para alguma coisa, fazer uma consultoria, seja lá o que você precisar, e eu vou deixar um link abaixo aqui que você pode entrar em contato comigo para a gente sentar e conversar para ver se está acontecendo algum problema na sua obra aí, se você, né, precisa de um auxílio, de uma opinião, de alguma coisa aí, ou quem sabe até mesmo um projeto, né, que precisando de qualquer coisa aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, deixa o seu like, deixa suas dúvidas aqui embaixo. Ficaram dúvidas? Que dúvida que você tem aqui? Eu não entendi essa parte, o que que é isso, o que que é aquilo, deixa aí que eu vou fazer vídeos, ou eu vou responder vocês aí nos comentários. Tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. E se você está aí pensando em construir, reformar ou ampliar a sua casa, lembre-se de uma coisa: os maiores prejuízos normalmente não acontecem por falta de dinheiro, e sim por falta de planejamento, tá? Um bom projeto, uma estrutura bem dimensionada, né, decisões tomadas no momento certo, eles podem representar uma grande economia aí para a sua obra. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses 5 erros aí você já viu acontecer? E qual deles você acredita que seja o erro mais comum? Deixe sua resposta para mim aqui nos comentários. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no nosso canal, porque eu vou continuar compartilhando os meus conhecimentos aqui. Meu nome é Ale Alves, sou engenheira civil, e se você também quiser uma consultoria ou uma opinião minha, alguma coisa aí na sua obra aí, vou deixar o meu contato aqui abaixo aqui, também vou deixar o Instagram, e pode me chamar lá no Instagram lá, que a gente pode marcar um horário e fazer uma consultoria para vocês aí. Até a próxima então, pessoal.